Muito obrigado mesmo por topar ter vindo. A gente, Prazer enorme. eu falo isso direto, a gente teve dificuldade de montar a agenda no início. Foi. Agora o jogo já virou, né? Só o quarto. Muito É bem. só o quarto episódio, o Graças jogo a já Deus. virou. Graças a Deus tem gente querendo vir agora. No início a gente teve dificuldade de trazer pessoas de relevância aqui e ter você com uma história já conhecida. Eu conversei até com meu irmão, que ele mora em Montes Claros há anos. Ele falou que te conhece, então tem uma fama lá em Montes Claros muito grande do seu trabalho lá. Se tem menos de 32 anos, foi meu aluno. Então ele conhece, ficou feliz que ele está aqui. Então, muito obrigado por ter vindo novamente. E vamos começar. Você falou que nasceu em Monte Azul, é isso mesmo, é que é? Isso, nasci em Monte Azul até os 16, 17 anos ali mais ou menos, residi em Monte Azul. E depois fui para Montes Claros, finalizar o ensino médio, né, em Montes Claros. E em seguida fui fazer faculdade de matemática, Unimontes. Mas logo em seguida já começou minha carreira ali como professor. Você sempre quis ser professor? Sempre. Tem até uma situação interessante nesse caso. Que assim, meu pai, ele mexe com gado, né? Lá em Monte Azul. Isso, muito conhecido em Monte Azul, é Tony de Luzia. Um beijo pra ele, por sinal, né? Meu pai, pessoa maravilhosa. E a parte de pecuária, né? De roça, de pegar gado, de mexer com gado, me atraía demais. Me atrai até hoje, por sinal. E minha mãe professora, né? Professora do ensino fundamental, a vida toda. Muitas pessoas alfabetizadas por ela lá em Monte Azul. Islene, professora. Mas, num primeiro momento, não era tanto interesse de ser professor, né? Mas minha mãe insistia bastante, assim, para estudar. A profissão, ela deixou sempre muita vontade para aquilo que eu desejasse. E meu pai, é a questão... Meu pai, ele tem a quarta série, mas é uma pessoa que sabe muita matemática da vida, né? Comprador de gado, meu pai tem uma qualidade de comprar 10 bezerros em um lugar, 30 em outro, 50 em outro, juntar lá 200 bezerros, e ele tem a capacidade de separar aquilo ali em 3, 4 lotes, né? E conseguir saber o preço que ele pode vender separadamente. Então, se for levar a matemática, isso é uma média ponderada, né? Ele nunca viu falar o que é média ponderada, mas ele sabia fazer de forma natural, né? Então, inicialmente ficava essa divisão entre, vamos dizer assim, né, o comércio de gado, que é muito mais agradável você ficar mexendo com gado do que estudando, né? Certo. Mas eu quero fazer uma referência, né, a uma professora que eu tive em Monte Azul, que foi quem mais assim me abriu, né, os olhos para a educação, né, que é a professora Rivane. A professora Rivane, ela sempre nas suas aulas citava, né, que os professores de Montes Claros, especialmente naquela época, o biotécnico. Pode citar nomes aqui de... À vontade. Pode. O biotécnico tinha uma fama muito grande de tratar os professores como artistas, né? Então, assim, como pessoas mesmo de fama. Então, a gente olhava ali no site, via aquelas pessoas, e a professora Rivane comentava muito sobre essas pessoas que eram realmente tratadas como estrelas. E ali foi criando aquele desejo de ser professor. Essa Rivane é de Monte Azul? Monte Azul. Ela foi professora minha durante 3 anos, né? Pessoa maravilhosa. E ela foi a primeira pessoa assim, que me fez ter esse desejo pela docência, né? Certo. Só que eu tinha uma natural também, né? Que ali 15, 16 anos, uma didática horrível, né? Você vai ensinar alguma coisa para uma pessoa com 15 anos, 16 anos, era muito difícil, sabe? Então eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro ponto foi isso, foi me mostrar ali as possibilidades, e só que todo mundo questionava assim, professor não ganha dinheiro, né? Principalmente naquela época, ainda nós estamos falando aqui de quase 20 anos atrás, né? Então tinha essa questão de que professor não ganha dinheiro. E hoje ganha? Continua difícil. Mas no formato particular, em Montes Claros, né, tinha-se essa situação, essa perspectiva, né?
Eu saí do mercado de Montes Claros já tem uns 7 anos, mas era possível, sim, ganhar dinheiro Mas com como a particular. matemática, escola particular. Ah, tá. Mas eu nunca trabalhei no setor público como professor, né? Eu só trabalhei no setor particular. Certo. Então, assim, era possível, sim, ganhar um salário razoável. Hoje eu não sei falar detalhes de como tá lá hoje, mas há 7 anos atrás tinha, sim, condição de ganhar um valor. Tinha que trabalhar bastante, mas o que não trabalha tanto hoje, né? É. Então, a professora Rivane, ela abria os olhos da gente nesse sentido, porque os professores eram estrelas e tinham bons salários, né? Se você conversar com a galera aí que foi aluno do biotécnico lá, anos 2000 e pouco ali, eles vão falar que professores tinham, sim... Tem amigo meu, assim, né, que trabalhou comigo, hoje não tá dando aula mais, que chegou a ganhar 30 salários mínimos, Caraca. né, como professor. Escola particular? Escola particular. Que Né? isso. Você pode perguntar para alguns e você vai ver que chegou. Sim. Eu não cheguei a tanto, né? Infelizmente. Mas era aquilo que dava, assim, ó, era possível, né? Então, isso fez com que eu fui para Montes Claros para ser professor. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte, eu sou o tipo de pessoa que uso bastante 3 pilares ali. Um deles é a fé, que eu tenho bastante, a questão das oportunidades, não perder as oportunidades, né? E, assim, a persistência. Então, uma soma de situações. Então, a questão da fé é porque quando eu tinha ali por volta dos 15, 16 anos, eu tive a oportunidade, né? Eu sou evangélico, Congregação Cristã no Brasil. Você é da cristã? Sou da cristã. E aí, num dia de culto, né? Eu ouvi ali, a gente fala palavra, né? A respeito de que naquele dia alguém acreditasse, tivesse mesmo ali a fé naquilo, né? Receberia um dom, né? E esse dom era o dom de ensinar. Eu falei anteriormente que a minha didática era muito ruim, né? E esse dom poderia fazer com que você seja reconhecido, você conheceria muita gente conheceria você, e principalmente que você poderia usar isso para poder estar no meio, as palavras usadas foram dos príncipes e reis, né? Então, assim, o professor, a educação, ela me deu a oportunidade de ser reconhecido e conhecer pessoas importantes, né? Que seja no nível financeiro, pessoas, né? E também pessoas do poder político, vamos dizer assim, né? Então, a partir de tudo da educação, né? Então, ali, quando a professora Rivane, ela deu esse espaço, né? E ali a fé me fez ficar ainda mais forte naquele propósito.